Boa tarde a todos, espero que estejam todos muito bem. Eu sou o Thiago Marques, gerente de marketing da Febrava 2021, feira presencial que está confirmada entre os dias 22 e 25 de novembro, no São Paulo Expo, aqui na capital paulista. Sejam muito bem-vindos a mais um evento que faz parte aí da programação da Febrava 2021. Hoje a gente vai ter um evento muito especial, que é o nosso webinar, para falar sobre eficiência energética no AVAQ-R. Um tema aí fundamental para a gente, na é verdade? A gente tem, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer ao apoio da Febrava, para a Febrava apoio da Abrava, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, pelo apoio aí para essa iniciativa da Febrava. E a gente tem, como sempre, o objetivo de trazer para vocês um conteúdo super relevante e que faça diferença aí para o nosso setor. Eu quero agradecer também aos nossos palestrantes que disponibilizaram aí o seu tempo para estarem aqui conosco hoje, compartilhando seus conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vale lembrar também, antes da gente começar, que as perguntas da nossa audiência elas podem ser feitas pelo Q&A, que aparece aí na parte de baixo aí do vídeo de vocês, e elas vão ser respondidas aí no final da apresentação, tá ok? Para a gente começar agora, né, esse nosso tema que é super relevante e vai fazer a diferença aí para vocês, eu convido o engenheiro Luciano Marcato, que é o atual coordenador do Comitê de Eficiência Energética da Abrava. Ele vai ser o nosso moderador nesse evento, vai nos conduzir nessa conversa e trazer todas as informações que vocês estão esperando bastante, eu tenho certeza, para dar início ao nosso webinar, tá ok? Ô, Luciano, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora é com vocês. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Oswaldo, Thiago e a todos os espectadores que estão prestigiando o evento. É importante a gente dizer que no momento que estamos passando na nossa economia, com bandeiras vermelhas, verdes, amarelas e a possibilidade de termos falta de energia, sempre é importante a gente tratar a eficiência energética nos sistemas de ar-condicionado, ventilação, refrigeração como super importantes. Estou num papel diferente, hoje vou ser o moderador, vou mais aprender do que falar e vou passar a palavra para os colegas. Paulo Reis é o presidente do DN de Automação e Controle da Abrava, mais de 30 anos de experiência, e para o professor Oswaldo Bueno, membro do CB55, colaborador da ABNT, da Abrava, membro Ashway, SMACNA e do IBF, que é o Instituto Brasileiro do Frio. Os espectadores, como o Thiago comentou, vão poder interagir conosco e, caso alguma das perguntas não seja respondida durante os intervalos previstos após as duas apresentações, será enviado através da rede do time da Febrava para todos que fizeram as perguntas em específico. Passar a palavra para os nossos colaboradores, começar agora com o Paulo, e para não atrapalhar, vou tirar minha câmera e também o meu microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luciano. Obrigado pelo convite. Boa tarde ao Thiago, a todo o pessoal, né, que está por detrás das câmeras nos auxiliando nesse evento. É um evento realmente muito importante, né? Não só para nós que estamos palestrando, mas para todo mundo que está participando desse evento. Eu vou falar e o tema que eu, né, vou apresentar para vocês, deixa eu só compartilhar a minha tela. Isso. Tudo certinho? Estão vendo aí? Compartilhadinho, bonitinho. Só pôr no modo de tela cheia, Paulo. Aí, pronto. Foi, né? Agora está a tela cheia. Eu também vou sair aqui tirar minha figurinha para não atrapalhar a exposição. Pronto. Bom, como eu disse, boa tarde a todos, né? O tema central é eficiência energética e eu vou falar especificamente da contribuição do sistema de automação no setor de climatização e refrigeração. E eu sempre, quando vou falar sobre este tema,
eu conto a historinha, né? Quem é da época da década de 80 lembra de um programa na TV Cultura, né? Que eles diziam assim: senta que lá vem história. Então vamos contar um pouquinho a história de como surgiu, né? Primeiramente a questão de eficiência energética, que culminou com o sistema de automação. E a história começa porque nos anos de 1960, né, existia a crença que o ar-condicionado era o vilão no uso das energias, né, do consumo de energia. Hoje, com todo o avanço tecnológico, com os sistemas de automação, os sistemas centralizados de gestão técnica de edifícios, isso deixou de ser aquela verdade do passado, né? Por isso que a gente falava que era muito mais uma crença do que uma verdade. E para entendermos essa ou a importância de um sistema de automação para eficiência energética, eu vou contar de como desenvolveu esse processo, todos esses procedimentos, tá bom? Então, foi no início dos anos 70, né, que surgiu um novo conceito na arquitetura, né, principalmente, né, nos Estados Unidos, onde alguns arquitetos de Nova York se uniram e para fazer o que eles chamavam de um projeto, né, diferenciado para o mercado. E aí disso nasce a chamada arquitetura sustentável, com projetos que tinham objetivo principal de uma boa execução, né, alterando no mínimo possível o ambiente natural, né, do entorno da construção. Ou seja, era um projeto para, durante a construção, se utilizar da maior parte de recursos naturais, né, e não desperdiçá-los. Né? Então, era o uso com parcimônia e sabedoria, aproveitando ao máximo todos os materiais ecológicos e, claro, promover o desenvolvimento social. Não é? E isso veio caminhando, né, dentre o segmento de arquitetura, construção, os projetos, não é? Aí a gente tem um grande fato histórico, né, que foi em 1989, né, a chamada queda do Muro de Berlim. Então, após a queda do Muro de Berlim, se intensificou no nosso mundo dos negócios ocidental, né, o chamado mundo ocidental, a questão da globalização entre os países e as suas relações comerciais, né? Então, isso foi, vamos dizer assim, sendo difundido, né, principalmente, né, pelos Estados Unidos e a Europa. Né? Esse processo de globalização, que era a aproximação de diversas sociedades e nações, né, com um destaque, não é, da integração do mercado. Né? Na verdade, eles queriam, né, ter um chamado mercado único. Né? Todos os países, né, teriam trocas de comércio ou a manutenção de comércio. Né? A globalização, com isso, permitiu o nascimento da ideia da chamada, né, Rede Globo, aldeia global, né? Ou seja, um mundo globalizado onde tudo estava interligado. E esse processo de globalização, né, constituiu mercados de diferentes países e regiões interagirem entre si, aproximando, né, as mercadorias e as pessoas. Daí, não é?
dessa questão de globalização e, em paralelo, vinha um questionamento, né, que já estava bem acentuado a nível do chamado mundo ocidental, que era a questão do aquecimento global, né? Então, com o advento da globalização, iniciou-se no final dos anos 80, né, uma maior discussão sobre qualidade de vida, sustentabilidade e o aquecimento global, culminando com o evento Rio 92, não é? Deste evento, que muito se questiona, né, sobre o aquecimento global, foram criando-se grupos de trabalho, entidades, né? E quem toma a frente, não é? São os americanos, que em 1993, então um ano após a Rio 92, eles criam, né, o United States Green Building Council, né, que é o cônsul do Green Building, né, o consulado, o conselho do Green Building, do chamado edifício verde, edifício sustentável, né, mais conhecido, né, como USGBC. E para isso, não é, ele foi criado com o intuito de promover e fomentar práticas para as construções sustentáveis e desenvolvimento de novas tecnologias dentro da construção de edifícios, né? E para isso, eles tinham a necessidade de criar um sistema próprio para avaliar, para orientar, não é, quem quisesse ingressar nessa questão de arquitetura e construção sustentável. E aí eles introduzem o conhecido, muita gente conhece, né, que é o LEED, né, o Leadership in Energy and Environment Design, que é a liderança em energia e design ambiental. Uma forma Paulo, de... Oi. boa tarde. Algumas pessoas estão reclamando que o seu áudio ainda está um pouco baixo. Vê se você consegue melhorar, por favor. Vamos ver aqui no... Tá melhor agora? Para mim, continua igual. Eu aumentei tudo que dava aqui no... Tá tudo em 100%. Eu vou tentar Algumas falar um pessoas estão pouquinho mais... dizendo que o som está bom, e outras não. Para mim, por exemplo, eu comentei que está bom. Então, eu estou usando o fone. Então, eu não sei se a gente pode prosseguir desse jeito. E, caso necessário, a gente faz uma palestra específica sua depois. Você gosta de falar? Eu vou tentar tirar o meu fone para ver se aumenta. Agora ficou bom. Viu? Sem o fone... É que o fone é briga de tecnologia, né? O fone é Apple e o computador é Microsoft, então eles não cruzam bem. Se melhorou, vamos lá, então. Né? Então, com o advento, né, do Green Building, né, eles criam um processo próprio para avaliar, né? E dentre essas questões de avaliação, né, estaria a questão o consumo ou o uso energético, né? Então, desde 1994, quando ele foi criado, até 2013, né, ele veio num processo contínuo e constante de adaptações, de agregação de tecnologias cada dia melhor para, né, no nosso caso em específico, nos auxiliar na questão do gerenciamento energético, consequentemente, a eficiência
energética, né? Então, a certificação evolui de um padrão, né, para uma novo tipo de construção, um sistema abrangente e que abordasse todos os aspectos em um processo de desenvolvimento e de construção. Tá? Em paralelo, né? E aí é algo que é a minha expertise, toda a minha expertise de eficiência energética e automação no nosso segmento, né, de climatização e refrigeração, é vinculado à tecnologia e os estudos na comunidade europeia. Tá? O Parlamento Europeu, né, em 1994, eles criam uma comissão de estudos sobre aquecimento global e sustentabilidade, com a finalidade de elaborar as diretrizes e procedimentos para a melhora dos níveis de sustentabilidade, mitigação do aquecimento global, né, e, consequentemente, a redução do uso de energia. E essa comissão foi criada, né, dentro dos países da Comunidade Europeia. Em 1998, né, depois de 4 anos desse estudo, né, eles editam uma portaria pelo Parlamento Europeu, onde todos os países membros deveriam, através dessa portaria, onde tinham as diretrizes, o procedimento, eles deveriam implantar isso em cada um dos países, né? E todo aquele país que adentrasse ou começasse a fazer parte da Comunidade Europeia tinha que, dentre os acordos, assinar o acordo a gente no meio chama o acordo de eficiência energética, tá? E dentro dessas diretrizes, eles estabeleceram que no período de 10 anos, né, todos os países deveriam apresentar, né, uma diminuição, né, perceptível do consumo energético, uma diminuição, né? E isso foi levado a 10 anos. Eu comecei a me inteirar desse assunto quando Portugal adentra a Comunidade Europeia, né? E ela adentra, assina todos os acordos, e aí, a partir de 2002, Portugal começa a esse processo de trabalho de eficiência energética, tá? Então, esse processo começou em 1998 e, teoricamente, né, 2008, ele deveria meio que se encerrar, ou a primeira fase, vamos dizer assim. Em 2007, então, na verdade, 10 anos, né? 98, 2007, se a gente for contar, dão 10 anos. Através de todos os resultados colhidos dentro da Comunidade Europeia, né? E por uma recomendação do CEN, que é o Comitê Europeu de Normalização, a elaboração, né, foi determinado pelo parlamento, com a recomendação do CEN, que se elaborasse uma norma de abrangência europeia sobre desempenho energético de edifícios, influência da automação de edifícios, controle e gerenciamento dos edifícios. Em 27 de novembro de 2011, sai a primeira edição da norma EN 15.232, né? Que é a Energy Performance of Building, né? Que é o desempenho energético dos edifícios, gerenciamento e controle. A partir da edição dessa norma, né, os Estados-membros começaram mais intensamente a segunda fase, que era realmente disponibilizar
né, um guia técnico para sistema de gestão de edifícios. Esse guia era para que finalidade? Para que desde a fase de projeto, né, de qualquer edifício, né, ele já teria uma estrada, um caminho, uma diretriz, né, a seguir, visando, né, a redução ou o bom consumo sem desperdício algum, né, de energia. Então, a partir da edição, foram estabelecidos, por convenções e métodos, né, a influência da automação nos sistemas de controle, né? O chamado BACS, que é o Building Automation and Control System, né? E o gerenciamento técnico de edifício, o TBM, Technical Building Management, no desempenho energético e a utilização da energia em edifícios. E nesta norma, ela apresenta, aqui eu dei uma resumida, mas existem 4 classes diferentes de eficiência devido ao projeto, às funções, às atividades. É igual o nosso selinho do Procel, né? E lá eles têm essas 4 classes, começando pela classe D, que é a classe que corresponde a um BAC, né? Ou um Build Automation System, não eficiente em termos de energia. Edifícios com tais sistemas devem ser adaptados. O que significa isso? Antes desta norma, muitos edifícios, prédios residenciais, comerciais, industriais, tinham um sistema de automação por uma questão, né, de ou gerenciamento de processo, ou por não ter a necessidade de ter alguém, né, monitorando, né, ou operando, por exemplo, um sistema de climatização. Mas eles, dentro da norma, e é o que está colocado aí, ó, são edifícios que não atendem nada, mas eles vão ter que ser adequados. E isso é o que vem sendo feito na Europa e, segundo o programa, né, estabelecido, até o ano que vem, 2022, todos os edifícios considerados públicos, não público porque é do governo, mas com acesso de público, shopping center, edifícios comerciais, tal, tem que ter um sistema de automação, que é o sistema de gestão técnica, onde uma das atividades ou finalidades é o controle do uso de energia. Depois vem a classe C, que corresponde, né, ao BACS padrão. Aí é algo que eu meio tropicalizei e eu digo o seguinte: classe C é sinônimo de controle, tá? Controle de um sistema de climatização ou refrigeração, né? Quando a gente passa para a classe B, a gente já começa a entrar aí sim em automação, né? Muito sinteticamente, né? Automação, utiliza-se esse termo, essa palavra, para indicar um sistema. Quando eu falo em controle, não é um sistema, são pequenos sistemas que a gente no meio fala, né? Standalone, que tem uso próprio, não disponibilizam, não compartilham informações nem atividades e atitudes nenhuma, né? Quando entra para o C, né, para o B, desculpa, aí sim você já tem algumas funções, né, de automação, de controle predial e algumas funções específicas que devem ser implementadas, né, acima da classe C. Por exemplo, se eu tenho um edifício hoje controlado, vários pequenos
sistemas de controle, chamados standalone, um primeiro estágio é eu pegar e interligar esses sistemas e passar ele a um pequeno sistema de gerenciamento, né? Interligar os sistemas considerados standalone, né? Que trabalham sozinhos, né? E por último, né? Que é o que corresponde à classe A, né? De alto desempenho de energia, as funções de gerenciamento técnico de todo edifício deve ser implementada além das da classe B. Os controladores de sala devem ser capazes de exigir serviços de controle do edifício total. Este programa na Europa é todo edifício público após 2022 tem que estar todos na classe A. Não será mais admitido edifícios inferior à classe A. Né? E daí, de tudo isso, né, contei a historinha para chegar onde nos interessa. Foi criado, né, essa norma, e daí advém, né, a criação, que está aí no título, né, Guia Técnico de Sistema, né, de Gestão Técnica de Edifícios. Então, a partir da EN 15232, inúmeros estudos e trabalho sobre sustentabilidade e eficiência energética começaram a ser desenvolvidos. E, no ano de 2015, a Sociedade Europeia de Climatização e Refrigeração, através da sua maior entidade, que é a REVA, que é a Federação das Associações Europeias de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado, decidiu criar uma comissão de estudos para elaborar um manual, um guia de orientação para projetos de climatização e refrigeração, onde o resultado fosse um sistema climático com o máximo desempenho energético. Esse manual foi, né, seria, mas eu conto para vocês que já foi porque ele já existe, seria elaborado seguindo as diretrizes da EN 15232 para os ditames de eficiência energética. Tá? Então, esse manual, tudo que é possível nos dias de hoje em eficiência energética, ou conseguisse a melhora, o máximo de eficiência energética num edifício, né? Através de um sistema de automação, esse manual orienta e caminha para isso. Então, não tem, ele é muito claro, né? Quem já chegou a manuseá-lo sabe, não tem meias palavras. Ah, mas aqui eu podia usar um sisteminha. Não. Se você não provar que o seu sistema, por isso que não é mais controle, é seu sistema, então é o sistema de gerenciamento, que são os controladores, os periféricos, os sensores, tudo isso passou a ser um equipamento, um sistema. Se você não provar que tudo isso envolvido gera economia, melhora eficiência energética, você não pode instalar esse sistema em nenhum edifício na Europa. Né? É preciso que o seu ou a sua solução tenha essa avaliação e se comprove que realmente ela tem, né, a eficiência energética. E para as questões técnicas de programação, de hardware, né, no Brasil a gente ainda sofre muito, né, de se utilizar um PLC, né, que é um programador, um controlador lógico programável, né, o PLC industrial, para se realizar a automação de sistemas de edifício.
E isso já na Europa, após, né, 2015, já começou a mudança. Não existe essa condição. Um PLC industrial não consegue dar e apresentar o mesmo desempenho que o chamado controlador dedicado, principalmente nos quesitos de climatização. Por quê? Porque ele não é somente um controlador com saídas e entradas digitais, saídas e entradas analógicas. A gente fala que ele é uma pequena entidade, um ser vivo, porque dentro dele existem algoritmos desenvolvidos por quem fabrica esse tipo de equipamento, e é esse, vamos dizer, a grande tecnologia, principalmente na Europa, não é? Eles foram aprimorando esses algoritmos para se obter o máximo de eficiência energética. Eu vou falar de o não comprometimento de outra questão, né? Que se você fosse fazer isso num PLC industrial, é a mesma coisa que você pegar o PLC e refazer ele todinho. Você teria que desenvolver todos os softwares, né, para descarregar nele com essa característica. Então, é uma mudança que já na Europa, né, já está implementada e vem sendo implementada desde 2015, não se utiliza mais PLCs industriais para a questão da ou a gestão técnica de um edifício. E isso porque a ISO 16484 ela fala especificamente sobre, né, automação e controle de edifícios. Tá? E aí, em 2017, a REVA apresenta para a comunidade europeia, né, as empresas do setor de climatização, refrigeração, projetistas, usuários, o Manual 22. Né? Todo o manual, todo o guia da REVA tem uma, né, uma numeração sequencial, que nem a Brava tem, a Renabrava. Esse é o manual de número 22, que é a introdução à automação, controle e gestão técnica de edifício. Para quem nunca viu a carinha dele, é essa imagem que eu coloquei aí ao lado. Tá? Logo na introdução, o manual esclarece. A gestão técnica dos edifícios é um instrumento valioso, não só para os projetos de dimensões relevantes, ambientes classificados, áreas controladas, salas limpas, bem como os edifícios industriais ou grandes edifícios de serviço, mas também para os pequenos edifícios e residências. Este manual é o resultado do esforço conjunto e voluntário da EUBAC, que é a Associação Europeia para a Automação e Controle de Edifícios, e da própria REVA, que é a Federação, né, das Empresas de Automação. Então, foi criado com isso uma nova mentalidade, e é necessário alcançar o desempenho operacional de energia em qualquer edifício. Uma maneira diferente de projetar um sistema, né? Aí está HVAC, para nós o AVAC, de um edifício, é necessária para que, a partir ou desde o projeto, o equilíbrio entre eficiência energética e a eficiência operacional é aquilo que no meio se diz o seguinte: você tem um sistema de automação eficiente? Tenho, mas ele é eficaz? Tá? Essa grande frase se colocou dentro da comunidade europeia. Não adianta eu ter um sistema eficiente. É aquela questão. Não adianta eu usar um PLC industrial, porque ele é muito eficiente. Ele é muito bom demais, só que ele não é eficaz para as nossas necessidades. Né?
Não adianta aplicar sistemas avançados se eles não forem projetados ou operados em todo o seu potencial, ou se forem instalados ou usados incorretamente. Os sistemas do Building Automation ainda não estão sendo usados em todo o seu potencial para reduzir o consumo de energia de edifício. A maximização desse potencial pode fornecer uma oportunidade significativa para a comunidade da construção civil, né? Reduzir significativamente os custos de operação e criar empregos para a otimização contínua dos edifícios. Educar, melhorar toda a cadeia é o desafio, né, que os BACs têm que, né, e já estão bem avançados e permitirá uma melhor utilização. Né? Aí tivemos, né, uma pandemia, estamos numa pandemia, e a REVA, né, não demorou. E em 2020, ela já fez uma revisão do manual. Por que a revisão? Porque antes, apesar de, né, eficiência energética, eficiência energética, eficiência energética, começou a ter alguns projetos inclinados, né, a não respeitar algo que é hoje mais importante do que a própria eficiência energética, qualidade ambiental interna, ou, como a gente diz aqui, a qualidade do ar interior. E o uso da energia nos edifícios, né, estão intimamente hoje relacionados. Então, os requisitos de desempenho energético não devem sacrificar seu nível de qualidade do ar interno, que, por sua vez, é necessário para que as atividades planejadas ocorram num ambiente, né, saudável. Né? Então, a automação e os controles prediais são os responsáveis por isso. Por isso que, novamente, eu reforço, né? É esse o avanço da tecnologia, não é? Do sistema de automação e gestão técnica de edifícios. Os controladores de última geração, hoje, que já tem interligação com o IoT, já estão na nuvem e tal, eles têm no hardware e no software deles já algoritmos que orientam o operador. Né? Ele está indo em busca da eficiência energética, mas vão orientar ele para que, espera que agora pode parar que você vai comprometer a qualidade do ambiente. Então, você não pode seguir mais. Você tem, né, o profissional da área, o especialista da área, tem que encontrar outro método, outro procedimento para voltar a obter o máximo de eficiência energética. E os novos controladores da quinta, sexta, e agora deve sair, eles dizem, a sétima geração, a partir de 2023, já tem tudo isso, já, né? A gente compra, entre aspas, o controlador e ele já tem todos esses algoritmos embutidos. Você pode usar ou não, mas estão lá disponibilizados. Então, é por isso que houve essa revisão baseada na questão do Covid. Né? E aí, as outras formas que a automação já consegue prever, é algo que tem sido muito discutido e aqui no Brasil tem se muito perguntado, né, da geotermia como um alternativo de eficiência energética. Sim, é um alternativo muito bom, e já existem sistemas de automação que utilizam a geotermia, a energia solar, eólica e tudo mais para gerenciar a economia, né, no uso energético. Então, aí
é a questão de que um sistema de automação bem projetado, bem instalado, com os equipamentos próprios, né? Ele tem um papel fundamental na questão da qualidade do ambiente e o consumo de energia. Ele faz esse binômio caminhar conjuntamente, né? Aí tem várias questões que eles apresentam, né? Habilitando a flexibilidade do lado da demanda. Você tem controles totais, completos de um edifício. Por isso que a gente diz que um edifício com um sistema de automação, que é o gerenciamento técnico de edifício, é aquilo, é um ser vivo. É um ser vivo. Ô, Paulo, estão surgindo perguntas já sobre a qualidade do ar e eficiência energética. Que tal a gente dar uma acelerada para sobrar tempo para as perguntas no final? Já estou bem no finalzinho. Então, os itens que, né, um projetista deve se preocupar, e é aquilo também que eu falo, né? Me desculpem, eu não posso ter um especialista que diz que ele é especialista em automação. Mesmo que ele diga, não, eu sou especialista em automação predial. Ok. Agora, a climatização do edifício, você tem expertise? O que significa isso? Você entende de entalpia, carga térmica? Qual é a solução? Como é que eu posso reduzir ou aumentar a umidade de um ambiente, né? A gente brinca e diz, todos os caminhos levam a Roma, mas só um é o correto, né? Então, é por isso que precisamos disso. Então, tantos edifícios de escritório e tal, eles têm que ter condição e apresentar aquilo que é o mais importante, é que o ocupante se sinta confortável. E, ao mesmo tempo, eu não posso desperdiçar energia, porque o que influencia isso são os fatores sociais, né? Se o escritório é um plano aberto ou um escritório por salas, os fatores ambientais, que é o clima, né? Externo e interno, fatores fisiológicos, sexo, idade, isso interfere na satisfação com relação à qualidade, e os fatores psicológicos, né? De a pessoa se sentir bem, a questão, né, do controle do CO2, porque um CO2 num valor muito elevado, né, tende a deixar as pessoas, né, mais sonolentas, mais devagar. E por isso é que, né, essa tecnologia, para quem conhece, para quem se interessa, ela é muito persuasiva. Ela atrai demais, não é? E quem conhece é aquele negócio, não é? O que nós adoramos, né? Eu adoro um carro. Que carro você? Bom, se eu pudesse, eu teria uma Ferrari. Eu tenho um Fusca 68, mas se eu pudesse, eu teria uma Ferrari. Então, um sistema de gestão técnico perfeito, com um bom projeto, uma boa instalação, ele tem essa apresentação persuasiva. Aí tem, né, todo mundo que participou, né, as auditorias do sistema EUBAC que sustentam o controle e eficiência energética. E nós chegamos ao final. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da apresentação, de eu ter contado uma historinha, né? Mas eu digo que o DN de automação e controle da Brava hoje está muito antenado e tem conhecimento de toda essa tecnologia, né? Ou, inclusive, essa revisão do manual da REVA, né? O DN já possui um exemplar e a gente está orientando e desenvolvendo todo os trabalhos, desde a fase de projeto, já norteado por esse manual. Muito Obrigado, obrigado. Paulo.
Boa tarde. Vamos passar direto ao Oswaldo e os comentários específicos da sua apresentação e das perguntas que já surgiram, eu vou deixar para a parte final. Mais uma vez, obrigado, e preciso também saber controlar o tempo. O sistema de controle também precisa saber controlar o tempo. Tá certo. Oswaldo, a palavra é tua. Obrigado. Procurando preparar meu. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o Paulo, a excelente apresentação que ele fez. Eu confesso que gostei, era novidade para mim, eu tinha pouco conhecimento como foi a evolução de controles. E concordo que controles é algo que a gente tem que pensar de uma forma muito séria para que a gente tenha uma boa eficiência energética, ou seja, a nossa conta no final do mês seja um número coerente com aquilo que a gente está usando. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, que são usar os recursos que a gente tem hoje em dia, e por isso a gente está preocupado com a redução do consumo. Eu posso reduzir consumo sem ser eficiente e mesmo assim a coisa funcionar, e posso ser muito eficiente também reduzindo o consumo. Então, uma coisa é tirar da tomada ao plug e não usar o equipamento, e outra coisa é usar o equipamento, mas ter um equipamento mais eficiente, de tal forma que ao longo do dia, ao longo do mês, ele vai me trazer um resultado interessante em termos de atender as necessidades que eu tenho. E eu quero usar esses materiais e tudo isso para que a gente possa ter o conforto e a alimentação que a gente quer hoje em dia, mas que a gente não venha prejudicar as gerações futuras. Esse é o grande problema. Esse é o último apagão onde o ar-condicionado foi caracterizado como vilão. E há uma razão muito simples para isso. Nesse dia, São Paulo deu 35 graus. A nossa temperatura normalmente é 32, mas deu 35. Então, o pessoal que estava em casa simplesmente disse, não, hoje não dá. Hoje eu vou ligar o ar-condicionado. E ligou o ar-condicionado. Então, às 2h30 da tarde, nós tivemos um pico de consumo, de demanda, que para que o sistema não desarmasse, ele foi desligado voluntariamente e deixou 10 estados sem energia. Então, essa foi a razão. Quer dizer, em 2015, isso foi janeiro de 2015. Então, o ar-condicionado tem essa característica. Eu ligo se eu posso, eu ligo se eu quero, eu uso se eu quero. Se eu não usar, eu não vou morrer por causa disso, mas eu vou ficar desconfortável. Então, existe essa possibilidade de você ligar ou não. E nesse dia, todo mundo disse, hoje não dá, vamos ligar. E o que faz o governo toda vez que dá um Deus acuda desse? Eles vão preservar a capacidade das hidrelétricas, que estão com pouca água, vão dizer, olha, você não vai mais usar esse rio, porque esse rio tem pouca água, e todas as vezes que você usa a inclusa no rio Tietê, no sistema Tietê-Paraná, vai um monte de água embora, então nós precisamos dessa água, o barco não vai mais fazer esse trajeto. Vamos ligar as usinas termoelétricas, que são queima de combustível, e essa queima de combustível tem as suas limitações e os seus problemas. E o outro é tentar gerenciar de alguma forma que no horário de demanda máxima você não coincida com muita demanda de muita gente. Agora, vem a pergunta. A demanda foi às 2h30 da tarde. Quem está trabalhando com sistemas de consumo de energia elétrica, demanda, etc., tinha na cabeça, pelo menos, que a demanda era das 5 às 8. O pessoal saía do trabalho, ia para casa, tomava banho, usava chuveiro, etc. Mas com o ar-condicionado isso mudou um pouco. Foi para as 2h30 da tarde. Hoje em dia, não sei, eu preciso pesquisar um pouco melhor para ver qual é o horário de pico que está acontecendo em termos de consumo. Nós estamos no inverno, agora não importa, mas poderia ver o que aconteceu em janeiro e fevereiro. Então, o que a gente quer comentar nisso é um pouco sobre conforto térmico, um pouco sobre carga térmica. Eu não vou falar em si do equipamento eficiente.
Isso daí eu acho que vocês têm. Eu quero ver se a gente faz um sistema em que a carga térmica é baixa, é pequena, e dessa forma eu não preciso instalar um equipamento muito grande. Então essa é a ideia, é reduzir ou manter a um nível baixo a carga térmica. Ou se ela de alguma forma for necessária, aceitar que a temperatura pode ficar um pouco mais alto desse sistema. E basicamente é isso. A nossa preocupação para gerar energia, eu vou trabalhar com água. Para gerar energia, eu vou gerar poluição, por exemplo, o resultado da combustão dos motores, das turbinas que estão lá acionando o sistema. E tudo isso, de uma forma ou de outra, acaba indo para o meio ambiente, simbolizado aí pela água. Bom, isso todo mundo conhece. A gente mantém e controla uma série de variáveis com o ar-condicionado, tubo seco, umidade absoluta, renova o ar do ambiente, misturando com ar externo para fazer uma diluição de contaminantes. Hoje isso é extremamente importante, aliás, sempre foi importante, mas hoje em maior destaque por causa da pandemia, e melhora a qualidade através de filtragem, tanto do ar externo como do ar que ele está retornando e usando como para misturar com o ar externo. E, evidentemente, ele movimenta e distribui o ar no ambiente. Se eu tiver aquecimento, as funções do aquecimento também vai ser temperatura. Se for aquecimento do ar, normalmente é conforto e produtividade industrial. Se for aquecimento de água, é mais necessidade humana em termos de você banho, limpeza, comida, lazer, seja lá como for. E, eventualmente, você pode necessitar de temperatura, controle e aquecimento em processos industriais. Refrigeração. Nós fomos de ar-condicionado para aquecimento, agora refrigeração. As funções da refrigeração são muito semelhantes às do ar-condicionado, mas o foco é temperatura. E a umidade é mantida o maior valor possível para que você tenha menor consumo e tenha também a preservação dos alimentos. Então, eu posso ter refrigeração para conforto. Eu achava que o fato de não se controlar a umidade, por exemplo, a filtragem do ar, não é ar-condicionado. Mas a Ashur me derrubou nisso. Ela disse, não, qualquer sistema que pegue um dos itens e faça controle sobre ele, então ele pegou temperatura, ele controla bem a temperatura, e o resto? Bom, o resto ele não controla, vai seguir o que tiver que seguir. Então ele diz, é um sistema de condicionamento de ar. Ele não está completo, mas ele não deixa de ser um condicionamento de ar. Isso aí foi bem interessante. E a gente tem sistemas também com processo químico de adsorção e absorção de umidade, para controle de umidade. Eu vi isso em fábricas que faziam pré-formas para essas garrafas PETs que a gente tem por aí. Eu cheguei a trabalhar um tempo com isso. Esse é um exemplo só para mostrar que a temperatura ambiente é como se fosse uma caixa d'água. Ela tem um nível, tem um valor que é ideal. Se eu tiver um ganho de calor muito grande, ele vai ficar quente. Aí eu tenho que, com o sistema de refrigeração, retirar esse excesso. Se eu tiver muita perda de calor, que seria agora no inverno, eu tenho que ter um sistema de aquecimento, que ele acrescente temperatura, energia no meu sistema para que eu possa recuperar isso. E é fundamental na parte de refrigeração, aí a refrigeração entenda como remoção de calor, não refrigeração industrial, coisa que o vale, que é a envoltória do edifício. Ele tem muito a ver com o clima. Então, a sua forma construtiva, qual é a área transparente, janelas, qual é a área opaca, insolação, paredes, se ele vai ter isolamento ou inércia térmica. Por exemplo, se você fizer uma construção em São Paulo, Curitiba, se você trabalhar com bastante inércia térmica, a sua construção vai ficar muito confortável, porque eu tenho grandes diferenças de temperatura ao longo do dia, de 8 graus, por exemplo. Mas se eu tiver em Fortaleza, Recife, etc., não, a temperatura é muito constante. Aí eu vou ter que ter uma instalação que tenha uma boa ventilação, porque a temperatura muda muito pouco ao longo do dia. E tenho que verificar a parte de carga térmica, vai ser feitas as contas, e iluminação. Vou usar a iluminação natural, vou usar a iluminação consumindo energia artificial, vamos dizer assim.
E toda vez que eu faço uma análise da envoltório, eu vi uma palestra dessas muito boas, ele diz, olha, você tem que montar uma planilha que você considera 3 coisas simultaneamente para poder concluir. Qual é aquela que faz? Em função do custo inicial e do custo operacional que dá o melhor valor. Então, eu tenho carga térmica, transmissão e insolação. Eu vou ver como é que eu vou fazer a parede, isolamento térmico, etc. Eu tenho luz natural. Qual dessa área vai ter transparente, vidro? Qual dessa área vai ter parede? E, dentro disso, se eu consigo internamente uma iluminação natural sem precisar da iluminação artificial. E, por fim, ele vai usar que equipamento de ar-condicionado eu vou ter que colocar em função da minha carga térmica e desses parâmetros que eu estou considerando. Só que esses 3 itens são considerados simultaneamente. E com o custo inicial e o custo operacional, ele vai escolher o melhor deles. Refrigeração tem a ver com material congelado, resfriado. Tenho problemas de ar externo, que está a uma temperatura e umidade muito mais alta do que eu tenho no sistema de refrigeração. E tenho o ar interno. Então, eu vou usar para manutenção e congelamento, eu posso ter elementos internos de pessoas, ou seja lá o que for, renovação, e entrou um item novo, ciclo de degelo. Nós vamos ver, quando a gente fala um pouquinho de carga térmica, de refrigeração, ele é um problema, que a gente deve tomar um cuidado muito grande por causa da carga térmica. As normas têm uma preocupação muito grande, não só com a carga térmica, como com a parcela que eu vou ter de renovação de ar e de qualidade interna do ar. Então, eu tenho a 16401, partes 1, 2 e 3. A parte 1 é projeto e instalação, carga térmica. A parte 2 é conforto térmico. Ela agora passou a trabalhar a temperatura, ela não diz mais a temperatura de 22 a 26. Ela diz, ó, está aqui um gráfico. Dentro dessa faixa, você pode ficar. Ou seja, a norma entende que toda vez que você pegar, lá fora está 32, mas aqui dentro está 28, está melhor que lá fora. Então, se você quiser manter 28, é razoável. A pessoa vai achar que não está bom, mas também não está ruim. Então, não existe mais aquele conceito de você ter que entregar uma instalação em que a temperatura seja mantida rigorosamente naquele valor. Mas você vai gerenciar a temperatura para que as pessoas tenham conforto e, ao mesmo tempo, tenham um consumo menor. E a qualidade do ar, ela vai muito atrás de qual é a vazão de renovação, que é a parte 3, e quais são os níveis de filtragem que você precisa para poder manter a qualidade do ar. Se achou que era só a norma 16401, que são sistemas centrais e unitários, nós temos também a 16655, também dividida em 3 partes. Onde na parte 1 é projeto e instalação, parte 2 é a tubulação de interligação, como é que você faz, vácuo, carga e etc. E, por fim, a parte 3 é o método de cálculo de carga térmica simplificado, porque eu cansei de ver mini split instalado à base de 10 metros quadrados por tonelada, que é um absurdo com todas as letras. Tanto que essa norma diz, você conseguiu fazer 30 metros quadrados por tonelada? Olha, eu acho que você está no bom caminho. Você não conseguiu? Bom, pode revisar, vai estudar direitinho a lição de casa e vai ver se você consegue trabalhar com 30 metros quadrados por tonelada. E nós vamos ver por que isso. Isso são alguns números para dar. A Asher publicava isso, foi até 2005, depois não publicou mais. Então, vocês entendem isso como uma fotografia em 2005, e não hoje em dia, esses números mudaram um pouco. Então, se você fala em iluminação, o Brasil, nessa época, instalava 12 watts por metro quadrado, em média, os americanos 8,6. A carga sensível que você tem de remoção era 122 watts por metro quadrado. Os americanos é 47 watts por metro quadrado. E não vem falar de inverno, porque isso é verão. No verão, eles têm essa carga, mas eles têm um isolamento bravo por causa do inverno. Então, isso, no fim, acaba compensando um pouco. Aquecimento, a gente não tem parâmetro. Vazão de ar insuflada, a gente trabalha com uma vazão maior do que eles, 28 metros cúbicos por hora por metro quadrado. E a potência elétrica dissipada no ambiente, a gente considera 50 watts por metro quadrado, enquanto eles trabalham com 32.
o que dá uma potência térmica geral com um número que vocês conhecem, que é 25 metros quadrados por tonelada. Mas os americanos trabalham com 55. Então, como é que eles fazem para poder trabalhar com metade do valor? E assim vai. Tem depois o seu peso dos equipamentos que estão colocados aí. E isso é um exemplo que no livro de bolso da ASHRAE, de 2013, que eu tenho, ele tem uma espécie de valores orientativos. Qual é a ocupação em metro quadrado por pessoa? Qual é a iluminação? E, por fim, qual é a carga de refrigeração que se espera? Então, se você verificar, existe uma faixa. O valor não é, você pega restaurante, se você pegar na média, você está falando 2,6 metros quadrados por quilowatt. Estou chegando perto daqueles 10 metros quadrados por tonelada. Mas se eu pegar apartamento, eu estou falando de 10,6 metros quadrados por quilowatt. Se eu multiplicar por 3,5, eu cheguei a 35 metros quadrados por tonelada de refrigeração. Então, esses números, o americano ele usa para ver se o projeto dele está razoável ou não. Se ele tem que fazer mais alguma coisa para poder melhorar esse número. Então, isso foi o que foi dito. Os valores são superiores, a envoltória tem mais um problema de isolamento, infiltração de ar, eles tomam muito cuidado. Eles trabalham com inércia térmica, os equipamentos estão sempre ligados. Se for na casa de um americano, você fala para ele, você vai desligar o teu ar-condicionado? Ele falou, como assim? Ele falou, eu ligo no dia 1º de janeiro e não desligo mais. O equipamento fica aí funcionando. Então, eles vão trabalhar muito com inércia térmica. Você vai na casa dele, tem uma maquininha de 3 toneladas atendendo uma casa de 150 metros quadrados. Então, é completamente diferente a forma que eles têm de raciocinar. E esse é um exemplo. Eu peguei meu quarto de dormir, uma suíte, que tem 18 metros quadrados, e fiz um perfil de carga térmica. Se eu manter a temperatura em 20 graus, qual é a carga que eu vou ter? É a linha vermelha. Eu passo de 1 tonelada. Eu ainda trabalho com tonelada de refrigeração. E se eu tiver com 28, pode parecer um absurdo, mas você dorme muito bem, obrigado, com 28 graus. Eu vou cair por um valor de 0,5, ou seja, eu caí para metade. Então, é metade que eu vou usar? Não sei, porque se você traçar esse perfil ao longo do dia, você também vai ter outras situações, você vai ter uma situação desse tipo. Então, vamos pegar de uma forma bem exagerada, vamos pegar de 20 e vamos comparar com 26. Então, a minha demanda mínima é 0,4, é menos 0,6, ou seja, eu estou perdendo calor. A demanda máxima é 1,14. E a minha energia, toneladas vezes hora, é 19. A minha energia é 8 para 26. E assim vai. Então, a energia consumida por dia, qual é a relação de consumo, qual é o custo, etc. Então, tudo depende de como você quer usar o teu sistema. Você pode instalar uma máquina de 1,5 tonelada e trabalhar com ele em 20 graus, e você vai gastar 19,60 toneladas vezes hora dia, que vai te dar um consumo de energia de 24,50 e que vai te dar um custo operacional de 0, o custo operacional que eu vou ter desse sistema. Então, com isso, eu acabo tendo que trabalhar e ver como eu vou fazer. Então, meu custo de energia é R$19 que eu vou ter por dia. E se eu trabalhar com 26 graus? Bom, tem todos os números aí, o meu custo é 8. Então, eu posso trabalhar de uma forma a ter um custo muito menor. E se exagerar, entre aspas, porque o Japão trabalha com 28 graus para prédio público, temperatura, evidentemente eles têm um controle na umidade, eu chego a 4. Eu vou chegar a 1/5 do consumo que eu tenho. Então, na minha cabeça, a coisa funciona a mim. Quanto eu vou pagar no final do mês? Qual é a energia que eu estou usando? Qual é a demanda que eu estou pedindo do meu sistema? Porque o que derruba a rede não é consumo, é demanda. É aquele pico de demanda naquela hora que os caras não estão esperando e eles precisam manobrar o sistema. Aí a gente vem um pouquinho também para a parte de refrigeração. Refrigeração, eles têm 4 situações de temperatura. Aqui tem comprimento, altura, etc., do container. Eu tenho 0 graus,
que é uma classe, menos 10, menos 18, menos 25. Então, se eu for fazer as contas na refrigeração, em termos de troca de calor pelas superfícies isoladas, carga térmica dos componentes internos, carga de acesso, que é abrir e fechar a porta, e carga de resfriamento do produto, chego no número de calor total, o quanto eu vou ter que colocar em termos de capacidade. Então, se eu for ver de 0 graus até menos 25, eu estou chegando de 3.000 para 10.000, é 3 vezes a carga. Mas se eu olhar a transmissão pela parede, a diferença não é muito grande. Aqui é acender lâmpada, tem alguma coisa que está gerando esse calor lá dentro, mas esse aqui é um número significativo, carga de acesso, abrir e fechar a porta. Então, se você não tomar cuidado com quanto tempo você abre, quantas vezes você abre a porta, você vai ter um sério problema. Nas poucas câmaras que eu fiz, essa foi sempre uma discussão acalorada, do cara da cozinha querendo entrar toda hora e eu dizendo para ele que você vai fazer isso 4 vezes por dia. E nas 4 vezes você está limitado a 3 minutos. Então, o cara não queria isso, ele queria entrar e poder trabalhar à vontade lá dentro. Então, esse é o lado, quer dizer, tem que tomar um cuidado enorme com essa carga de infiltração e refrigeração. A carga do produto significa que eu entrei com o produto com uma temperatura mais alta do que a temperatura da câmara, e a câmara tem que resfriar. Então, essa carga que é grande, ela pode ou não existir. Eu tenho que prever com o meu equipamento, mas ela pode não existir. Eu posso entrar com o produto já na temperatura correta. E se eu faço isso, a carga cai à metade, e aí o número de infiltração fica muito significativo. Para vocês terem uma ideia, 0, menos 10 e menos 18 é o mesmo equipamento, só que a gente vai mudando a condição de trabalho dele. Quer dizer, ele pode tirar, mas é o mesmo equipamento que vai acabar trabalhando numa condição. E menos 25 é um outro equipamento, a coisa muda completamente. E qual é a preocupação? A preocupação é com fazer gelo e derreter gelo. Se você não tomar cuidado, aquele número que apareceu de 1918 watts de pico de demanda é resultado da carga sensível do ar, que é rebaixar o ar na condição ambiente mais 25, por exemplo, até menos 25. Depois você tem 786, que é a carga latente de condensar o vapor d'água de vapor em líquido, e depois você tem o congelamento dele. E depois você tem, ao contrário, derreter tudo isso para poder eliminar e drenar essa água. Então, isso é importante também ter em mente, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um número significativo. A gente tinha a carga de infiltração como um número significativo, mas tem também o degelo como um número que a gente tem que tomar cuidado. Aliás, a carga de acesso é a parcela de degelo. E aí está a psicrometria das câmaras, na condição 1, que é de 10 graus, 2, que é 0, 0,3 e 0,4. O que é importante aí é o que a gente chama de aproximação. A aproximação no evaporador é a diferença entre a temperatura da câmara e a temperatura de evaporação. Mas essa porcaria ficou exatamente na minha frente. Assim. Então, se vocês verem o seguinte, na condição 1, a aproximação é 10 graus, ou seja, se a minha câmara está a 10, a minha evaporação é 0. Mas o número já é diferente quando eu vou para a condição 2. É 8 a câmara, menos 8. Então, eu já tenho uma diferença. Aí eu vou para, desculpe, a aproximação do evaporador é 10, a minha evaporação é 0, eu estou mantendo a minha câmara 10. Menos 8, a minha aproximação é 8, eu estou mantendo a câmara a 0. Menos 25, a aproximação é 7, eu estou mantendo o meu sistema, minha câmara, menos 18, e assim por diante. Então, em função disso, acontece uma característica que é muito importante, a vazão de ar. Se eu quiser manter essa câmara trabalhando de forma coerente, a minha vazão de ar muda. Se vocês lembrarem, tinha um número mágico que era 680 metros cúbicos por hora por tonelada. Essas contas foram feitas todas com 1 tonelada. Eu vou para 1.300 na condição 1, e se eu for até a condição 4, eu vou para 5.538, quer dizer, esse é um número resultante de conta, vocês podem arredondar ele, não tem problema. Ou seja, eu estou trabalhando com uma vazão quase 10 vezes superior
a vazão de um sistema de ar-condicionado. Então, esse é o maior cuidado que você deve tomar. Não economize vazão de ar no teu sistema. Você vai ter sérios problemas de fazer gelo. Oswaldo, surgiram perguntas para a gente no chat, que depois eu gostaria de aproveitar. Na parte de climatização e refrigeração, como que é feita essa interligação entre a parte de eficiência energética e também do caso da Covid, do ar externo? Você tem alguma coisa para apresentar nesse sentido? Eu tenho alguma coisa assim. O que está acontecendo é que simplesmente não. Número para valer eu não tenho. Eu posso comentar o caso, mas eu não tenho... Sim, o comentário específico. O comentário eu posso fazer. Quer que faça já? Não. Se puder, sim, porque... Então, só repetindo, você está preocupado com a ventilação, sobre a diluição do Covid, e o outro número sobre eficiência energética em refrigeração. Não, em ar-condicionado, no sistema de ar-condicionado, de climatização. Como eu disse, eu acho que o grande passo foi dado pela ASHRAE 55, que nós traduzimos e vamos transformar na 16401, parte 2. Ele diz, você tem 32 graus lá fora? Tem. O cara saiu de 32 graus? Saiu. Então, você pode trabalhar para ele desde 24, estou chutando os números, não estou com a tabela agora, até 28. 28 vai ser confortável. Você não pode pegar um cara que está a 32 graus e jogar ele em 20. A diferença é muito grande. Ele está suado, ele está transpirando, ele está com o corpo adaptado àquela temperatura. Ele não está confortável, mas ele vai ficar péssimo se ele entrar a 20 graus, que é o que acontece com os ônibus em São Paulo. O cara sai da rua a 32 e entra no ônibus a 20. Então, isso está errado. Então, o que a ASHRAE diz é o seguinte, você vai ficar muito tempo no ambiente? Vou ficar 8 horas trabalhando. Tá bom, então vamos trabalhar com essa temperatura, você vai precisar dela. Você vai ficar dentro de um ônibus, andando para cima e para baixo, meia hora, 40 minutos? Vai. Então sobe essa temperatura, que o cara vai levar pelo menos 20 minutos para ele se adaptar a essa temperatura baixa. Aí ele está descendo do ônibus e volta a pegar os 32 graus outra vez. Aí mais 20 minutos para ele se adaptar. E ele tem o desconforto. Então, eles estão permitindo que você trabalhe com temperaturas mais altas. Aí eu volto naquele diagrama que eu mostrei, que disse que, em função da temperatura interna que eu estou usando, a minha carga é completamente diferente. A energia que eu preciso ao longo do dia para ser removido é completamente diferente. Então, isso é na parte que, assim, que eu estou tentando explicar, que esse é o meu número mais importante. Qual é a temperatura que eu vou trabalhar. E existe muita coisa, agora vamos falar um pouquinho da renovação de ar. A renovação de ar, eu uso um slide, eu não coloquei aí, que é do padre José de Anchieta. Ele manda uma carta para o superior da ordem, e dizendo, olha, aqui na Bahia, em Salvador, nós fizemos um novo quarto de enfermaria. Esse quarto de enfermaria tem janelas em paredes opostas. E a ventilação, o ar que passa por ela, tem permitido que os doentes se curem muito mais rápido e com boa saúde depois. Ou seja, ele, sem saber o que acontecia, ele viu que o fato dele ter uma boa ventilação, os doentes se curavam. E as doenças não eram transmitidas de um para o outro. Isso era o importante. Então, a imagem que eu tenho disso é exatamente isso. E isso já foi apresentado em filmes, etc. Toda vez que você tem um certo número de trocas de ar dentro do ambiente, você promove a limpeza. E com essa limpeza dele, você diminui a quantidade de contaminantes no ar. Dentre os contaminantes, a gente pode considerar os micróbios e, por que não, os nossos os vírus que a gente tem para se preocupar. Então, na minha cabeça, o que permite que você fique numa condição mais saudável é que você tenha a diluição da quantidade de vírus dentro do sistema. E, se possível, que o fluxo de ar seja de um lado e sai para o outro. Se alguém me disser que no avião o cara pegou, da quinta fileira, pegou a doença do que estava na 20ª, eu vou dizer mentira. Porque o avião joga o ar por cima, o ar passa pelas pessoas na vertical, vai para o piso e vai embora.
Não tem como um ar que passou pelo cara que está lá na 5ª posição pegar o vírus do cara que está na 20ª. Ah, o vizinho dele da 20ª pegou. Bom, esse pode pegar. O que está sentado lá pode, esse pode. Mas não o cara que está longe. Então, essa é a característica. Se você fizer a direção do ar de forma correta e você trocar esse ar, você vai estar diminuindo a concentração. Se você diminuir a concentração, a chance de você pegar uma doença é bem menor. Eu acho que é isso daí. Não sei se está respondido, Luciano. Perfeito. Para mim está respondido sim, Oswaldo. A pergunta que também surgiu é se você vai disponibilizar essa sua apresentação aos colegas, em virtude do curto tempo que nós temos, talvez passar para o fechamento e ir para as perguntas e respostas mais específicas junto com o Paulo. Tá bom. Então, deixa eu só mostrar esses aqui e depois a gente fica quieto. Eu tenho a mania de escrever demais e depois nunca dá tempo. Tá tudo bem. Isso aqui são as temperaturas. Eu vou verificar o que acontece quando eu tenho um sistema e, em função da temperatura que ele tem do lado frio e a temperatura que ele tem do lado quente, como é que fica o COP da máquina. Então, eu estou trabalhando com ar-condicionado aqui em cima e estou trabalhando com refrigeração, aquelas condições 1, 2, 3 e 4. Então, eu estou indo de 25 graus no ambiente, arredondei um pouco o número, chegando, passando por 10, por 0, menos 18 até menos 25. Fiz um sistema com expansão indireta para colocar algum número e vou depois à condensação do refrigerante. E chego a valores de qual é a temperatura que eu estou trabalhando de condensação. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o valor, o coeficiente de performance do Carnot, que é a temperatura menor dividido pela diferença da temperatura maior menos a menor, ou seja, a evaporação menos dividido pela condensação menos a evaporação. Então, se eu pegar esses valores, não vai dar para acompanhar muitos números, eu venho aqui para baixo. Então, agora, os números que estão aparecendo aqui são os números de COP. Então, se o COP eu olhar somente a condição externa do ambiente, o ar externo, e o ar interno, se eu pegar o ar-condicionado, ele é 30. Aí você vai dizer, porra, o número é grande. Aí eu ponho um trocador de calor, eu já não estou mais com 25 dentro do ambiente, eu estou com mais 5 de evaporação. Estou chutando os números, precisaria olhar os números com cuidado. E a minha condensação não está mais na temperatura de 35 graus, mas está numa temperatura mais alta. Então, com isso, caí. Por causa dos trocadores de calor, eu estou caindo de 29 para 5,5. Aí eu digo, olha, mas tem o refrigerante no meio, não esquece o refrigerante. Tá bom, se eu colocar o refrigerante, esse número 5,5 cai para 4,1. Eu estou lendo a primeira linha. Aí diz, tá bom, mas você precisa agora colocar o compressor. O compressor vai para 2,9. Então, é isso que essa tabela quer dizer. Eu parto das condições de temperatura interna e externas, vou para o efeito do trocador de calor, aquela aproximação, que eu preciso ter aquela diferença, vou considerar o refrigerante que eu estou usando e vou chegar num COP final. Então, você vê que a distância do número para o outro é muito grande. E um dos tombos principais é principalmente na diferença de temperatura que eu tenho, na aproximação dos trocadores de calor. Então, é muito importante. Se você olhar uma centrífuga antiga, que tinha um valor de quilowatt por TR de quase perto de 1, eu dava para abraçar o evaporador dela. As novas centrífugas, eu tenho que abrir os dois braços e eu consigo fazer o diâmetro, eu não consigo abraçar. Então, existe uma diferença na área de troca colossal para que isso tenha um bom rendimento. E aí eu venho e analiso também, se for o caso, a característica de cada refrigerante, qual é o COP que você tem só do refrigerante, sem comparar com outros. Então, cada um deles também vai ter uma característica para uma mesma situação, super e sub igual a zero. Se eu olhei 6 graus de evaporação, que é ar-condicionado, com condensação de 50, eu posso olhar também a parcela de menos 15 com mais 30 para a parte de refrigeração. Senhores, quer parar por aí, Luciano?
Não, você pode ir para aquelas tuas considerações finais, Oswaldo, como eu disse, por apresentar o arquivo a quem está participando, eles podem ler com mais detalhe e, posteriormente, entrar em contato conosco, caso tenham dúvidas adicionais. Tá certo. E outra tabela que eu acho que é importante eu comentar é essa daqui. Bom, eu olhei ali o quê? O compressor. Eu não olhei a máquina completa. Então, eu tenho que o compressor gasta para aumentar a pressão do fluido frigorífico na fase gasosa. Mas eu tenho também bombeamento. Eu tenho o meu ventilador do fan coil, eu tenho a minha bomba de água gelada, eu tenho a minha bomba de água de condensação, eu tenho o ventilador da torre. Então, se eu vou comparar um sistema com o outro, eu tenho que comparar tudo direitinho. Então, o que acontece é isso. Se eu pegar só o aparelho de janela, eu tenho só um número, consumo de energia. Eu não tenho como separar o condensador do compressor, etc. Só se ele desligar o compressor por temperatura. Então, o número vem direto do compressor, vai praticamente direto para a relação. E ele dá 2,7. Aí todo mundo diz, isso aí é horrível. Só que quando você compara com os sistemas normais, eu tenho um refrigerador de água, um compressor scroll, condensação a ar, na hora que eu junto o fan coil, a bomba de água gelada e o chiller, eu vou para um outro número que não é muito diferente do janela. Quando eu vou para um refrigerador de água centrífugo, condensação a água, eu também estou chegando, fazendo toda essa caminhada, mas vai entrar o compressor, vai entrar o fan coil, vai entrar a potência de bombeamento, que eu tenho da bomba de água gelada, vai entrar a potência de bombeamento da bomba de água de condensação, vai entrar a potência da torre, vai me dar um total. E eu vou chegar num valor de 4,9. Sem dúvida, é um sistema bem mais eficiente que um aparelho de janela. Mas se vocês olharem os chillers de parafuso, eles estão complicados, 3,90. Mas lembra, e nem sempre ele vai trabalhar nessa condição, ele vai trabalhar em condições também diferentes. Bom, isso aqui é isso aí, vai. A gente para por aí, fica à disposição para perguntas e respostas. Senão eu vou levar mais uns 5, 10 minutos. Perfeito, Oswaldo. Vamos fazer assim. Peço desculpa por ter feito. Imagina, foi positivo. Para complementar, eu acho que você fez um comentário, ou foi o Paulo, não me recordo, referente à eficiência e eficácia. Você focou muito na eficiência dos produtos, né, dos tipos de equipamentos, e vieram comentários, por exemplo, do Homero, dizendo quanto à eficácia da distribuição de ar em um circuito de climatização, num sistema de climatização. Como você vê isso, esse balanço entre eficácia e eficiência aplicado ao sistema de climatização central? Isso é imaginação minha, mas vamos lá. Quando o pessoal fez o sistema de ar-condicionado, se pegar no passado, a distribuição de ar era a palavra-chave. Você tinha que entregar o ar onde a pessoa estava, na velocidade certa, na temperatura certa. Então, ele era lançado no ambiente, ele tinha que se misturar fora da zona ocupada, para chegar bem próximo à temperatura da zona ocupada, diferença de 1 grau, alguma coisa assim. E aí ele circularia na zona ocupada, a pessoa teria o calor removido, a contaminação, poeira, etc., e a coisa iria embora. Com o uso de sistemas do tipo high-wall, do tipo cassete, etc., a distribuição de ar ficou complicada, porque ele não tem condições de jogar o ar muito alto numa dada direção para que ele se distribua. A coisa precisa ser, você teria que pensar num cassete, por exemplo, já vai distribuir um pouco melhor. Mas mesmo o cassete também tem problema. Então, essa é a grande diferença que você tem nos sistemas que trabalham central, fan coil, dutos e difusores, contra equipamentos de insuflamento direto. Eu diria que está na distribuição do ar dentro da zona ocupada. Então, eu diria que um sistema bem feito, com difusores, ele tem uma eficácia muito grande de distribuição do ar. Um sistema trabalhando com insuflação direta não tem uma eficácia muito grande. Ele vai ter regiões quentes e regiões frias.
Não sei se o Paulo concorda com a minha opinião. Eu ia puxar especificamente para o Paulo agora, para que ele complementasse seu comentário, como que os sistemas de controle mais modernos podem mitigar esse tipo de problema de má distribuição de ar ou de melhoria do conforto humano em sistemas de climatização atuais, sejam VAV, sistemas dotados de vazão constante ou mesmo sistemas de insuflação direta. Boa tarde. Eu, na verdade, o meu expertise me diz que para grandes ambientes, né, espaçosos, não tem jeito. A automação via, né, a expansão direta, ela não tem muito o que auxiliar. Ela vai só mostrar melhor o problema, né? Se você distribuir sensores pelo ambiente, você vai perceber que vão ter locais próximos da máquina que poderão estar, né, mais frios do que distante, insolação, tudo isso, né? Então, a automação diz o seguinte: cada caso é um caso, e até para o tipo de equipamento a ser usado. Né? A gente não pode só pensar né, efetivamente em economia na hora de comprar o equipamento, não é? Você tem que ter a finalidade maior que o seu Oswaldo falou, não é? É o conforto e o bem-estar do usuário. E dependendo do ambiente, você não consegue com a maquininha de expansão direta. Tanto que agora, com a questão do Covid e tudo, né, eu, no nosso meio mais próximo, eu brinco e falo, você não vende mais um split, você tem que vender um kit, não é? Porque é a evaporadora, condensador e mais um ventilador para renovação do ar, para diminuir a concentração. Então, né, é isso que a gente sabe, não é? Tanto que na norma europeia, eu não falei, eles limitam, tá, a utilização de equipamento de expansão direta a 100 kW. Acima de 100 kW, tem que ter um estudo de 100 a 250, a norma prevê um estudo, uma análise de eficiência energética, qualidade do ar interior, para poder autorizar num prédio público que se ponha equipamentos tipo split, mesmo VRF. Tá? E acima de 250 kW, nem pensar. É o sistema, né, através de água, chiller, condensação a água ou a ar. Né? Só até 100 kW no máximo. E tem a questão da dimensão do edifício, né? Edifícios até 5 andares é permitido, né, a utilização de equipamento de expansão direta. Se tiver 6 andares, já não pode mais. Porque tem todos esses inconvenientes. É isso. Perfeito, Paulo. Vou complementar algumas perguntas adicionais aqui, acho que a gente vai acabar tendo que responder individualmente, mas vou citar duas que eu acho importantes, que são complementares a esse. O tratamento dos sistemas, os sistemas de tratamento de ar externo integrados, tanto nos sistemas residenciais, que é a norma 16655, quanto na 16401, precisam ser melhor promovidos para melhorar ambos os lados, tanto a eficiência energética, quanto também a necessidade da renovação e da ventilação de ar. Então, esses temas estão cobertos nessas normas e é importante que os projetos nasçam feitos de forma correta, mais importante ainda que eles sejam executados, pois um colega aqui no chat colocou que o maior problema hoje que a gente vê é o corte de sistemas que foram previstos, ou seja automação, sistema de ar externo, por falta de conhecimento, o cliente acaba cortando isso. Então, como que a gente pode
enquanto setor, melhorar esse aspecto. Eu acho que o nosso trabalho perante a sociedade são 3 coisas: é a informação, é a educação e trabalhar no desenvolvimento das normas. Então, queria agradecer tanto ao Paulo e também ao Oswaldo por dividir conosco um pouco do conhecimento deles e provocar para que, durante o evento da Combrava e da Febrava no final do ano, a gente tenha mais tempo e uma discussão mais aberta sobre esses 2 temas específicos: o desenvolvimento dos sistemas de climatização e também dos sistemas de automação, visando esses 2 aspectos, a eficiência energética e a renovação de ar e a qualidade do ar interior. Deixar o fechamento em nome do Paulo e também do Oswaldo, agradecer a presença de todos, e as perguntas adicionais que não foram respondidas serão endereçadas a cada um dos senhores. Os slides apresentados ficarão disponíveis no site da Febrava online e me coloco à disposição. O meu e-mail será também disponibilizado, o e-mail do Oswaldo acho que está no final da apresentação dele, e o do Paulo foi disponibilizado no final da sua apresentação. Obrigado a todos, boa tarde. Deixo as considerações finais primeiramente para o Paulo e, ao final, o professor Oswaldo. Marcato, obrigado pelo convite, a Febrava e tudo, né? Só tenho a agradecer. Só uma questão de curiosidade, tá? Com o evento dessas normas e do Manual da Reva, tem uma brincadeira na Europa, né? Que o desperdício de um americano alimenta energeticamente 12 europeus, tá? Essa é uma brincadeira que eles fazem lá, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Bom, só uma brincadeira. O disjuntor de entrada de uma casa americana são 250 amperes, e aqui no Brasil são 70. Por aí vocês terem uma ideia de quanto é o consumo de energia, mas até o fogão deles é fogão elétrico. Bom, senhores, muito obrigado pela atenção de todos. Eu peço desculpa, no fim, por ter sido um pouco lento, ou talvez ter separado o material demais, mas a ideia é isso, é colocar alguma coisa que possa atrair a curiosidade da pessoa, e eu estou à disposição para as perguntas que forem necessárias. E ia fazer uma brincadeira com o Paulo, que tem uma obra que eu li, esse memorial especificado dela, ela tinha teletermômetros, era um bulbo com capilar, e o cara ficava numa casa de máquinas. Você precisava de uma equipe de pelo menos quase 10 pessoas, dos quais 2 eram engenheiros, para poder acionar e ligar e controlar manualmente a capacidade das máquinas. Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 1904. É isso aí, obrigado. Perfeito, Oswaldo, perfeito, Paulo. Obrigado a todos. Acho que foi positivo e produtivo. E passar a palavra para o Tiago, em nome da Febrava e RID, para fazer o fechamento e encerramento. Maravilha. Bom, quero, em nome da Febrava, da RID Exhibitions, agradecer mais uma vez a vocês todos aí pela participação, pelo esse conteúdo aí. Espero que todos tenham aproveitado, porque realmente foi um conteúdo muito rico, foi uma aula, realmente, né? Como a gente comentou aqui. E dizer também que, como o Luciano já comentou, as perguntas que, por uma questão do tempo, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo, mas as perguntas que não foram respondidas vão ser encaminhadas para os nossos palestrantes, e as respostas a gente vai disponibilizar depois na plataforma digital da Febrava. Esse webinar também, né, houve uma pergunta aí durante a apresentação se ele vai ficar disponível. Sim, ele vai ficar disponível como um conteúdo on demand para ser consultado a qualquer momento do ano na nossa plataforma digital também, tá? E eu gostaria de lembrar a todos, né, reforçar o convite. A gente vai ter a Febrava presencial de 22 a 25 de novembro no São Paulo Expo, aqui na capital paulista. Então, preparem-se, porque realmente vai ser, depois desse período todo aí que a gente passou afastado, vai ser o grande reencontro aí do setor da VAC-R. E o recado final, continue acompanhando as nossas redes sociais para saber tudo sobre as novidades do evento e as novidades que estamos preparando aí para vocês, tá ok? Obrigado a todos novamente, uma boa tarde e até a próxima.